aquele outro, como é que chama? Com, com português, não sei, aquelezinho. Essa daqui eu não sei chamar, tem com português, né? É, Acho que é tipo. Laura mengira tora kisti teo tiapan dehke sekistire. Ye masih semana vero dia pokok yere ko dehke oke de. Como ter ye masih semana vere berarti. Ni pa ye pokok ko dehke tike uha dehke ge, bota dehke ge, menen dehke. Tere ye paka wah pedeke ye paka deke tikonya ye paka te ye paka deke koko sa aseswa senan deke 5 deke ko ye paka ko deke tike ka ye paka tere mau tere nyewe ko wese wa te paka ye paka wese we tare pa tane ko tai jai ka nyamba pokoknya ye pakai tore ka nyono no que 4 no makatako hacer ye bokore beate se po wa ini kan to wa ko se sara ba thọ con bé từ ba có ba giờ đến xí này porque lo giờ đến nhưng mà có xí này bé từ ba bị mình được po pesca me te tapo mà giờ bắt có nó mà come te haga mà pesca me vai sa và sẽ cái bữa bé và có te có cái me sa này bắt nó me sa này te có cái po con này có bữa bé bisa di mana nak ke? Kamu bisa di. Ya, mana ada sa. Bipia, mapia. Mali, tapi mali ke bukan nama. Tipi orang peokat. Patut kita khawatir nak termina tu. Berapa bukan nama ni? Dari ternyata. Tahu mana? Buat piawan. Mereka sini na wana poka sini na wana sini tahu nyoho ye pokok tak tahu no titi mama ni mani wi butuh titi
Antigamente acabou já a cultura dos índios. Ah, minha cultura não vai acabar, eu sou índia. Eu sou índia mesmo, eu disse para ele falando. Como que eu vou mudar minha cara também? Cara de índia mesmo, né? Eu não vou virar branca, não. Eu respondendo para ele, né? Tudo que ele fala assim. Ele enche aqui. Quando eu tomo caxirita, sangue velho, vai, eu disse, vai trabalhar quarto de você. Vai escrever seu escritório, o que você tem. Eu falo para ele. Eu estou ainda fazendo festa aqui. Aqui, antes de sair, eu vou levar uma merenda, né, pra nós beber lá na roça, um cafezinho, pra mamãe não gosta de café por aí. As crianças ficam aí, tomar um banho, fica em casa e eu vou trabalhar. Bom dia, dona. Bom dia. Bora já pra roça. Que eu tava com medo que chovia, né? Que aqui fica muita lama quando chove. Quando eu cheguei a primeira vez por aqui para mim morar aqui em Santa Isabel, eu não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. Aí eu ajudava os outros por aqui, eu andava. Esse aqui era tudo mato, ainda era... Não tinha nada aqui assim, essas capoeiras, não. Só tinha um caminhãozinho que ia lá. Uma vez eu vim andando por aqui. Tanto eu gosto de trabalhar em roça, eu vim por aqui depois da chuva. Bora, minha filha, eu falei pra Mariana, bora lá na roça no estante à toa, só pra mim vir ver casa do forno. Aí quando ela ia passando bem aqui, cobra mordeu ela bem nesse lugar. Aqui a cobra mordeu ela. Tá bem aqui no limpo mesmo. Aí eu gritei, não tinha nem coragem de matar. Aí vinha o vizinho, pegou e matou também. Aí daí ela ficou com medo já de vir pra cá comigo. Ela disse, mãe, não vou mais não. Criei trauma, cobra me mordeu. Aqui da minha família quem sai mais sou eu mesmo. É assim, conhecer, né? A roça. O meu esposo, ele me ajuda bastante na roça, mas ele não conhece quase assim maniva, ele só planta, me ajuda. Ele faz roça, ele me ajuda a arrancar, plantar, aí torrar farinha, mas ele não é conhecido assim, né? Só bichinho, olha só como fica. A minha mãe, ela era uma pessoa que ela dependia muito do meu pai. Meu pai tinha que estar do lado dela para fazer trabalho. Já eu me acostumei diferente. Eu já não dependo muito do meu esposo. Ele que vem comigo, né? Eu procuro de fazer meu trabalho do meu jeito. Pois é, assim que a gente se vira. Nós mulheres por aqui, nós estamos na frente de tudo aqui. Eu sempre, quando eu vejo a maniva do vizinho por aí, né? Que eu vejo bonito, eu peço, né? Eu peço e digo, vamos comigo, né? Eu tenho que te plantar. Eu levo para minha roça, para mim, eu gosto de ter maniva de vários tipos. Trouxe de Brasília esse daqui, uma caixeirazinha daqui. Eu só planto maniva quando eu pergunto do dono, qual é o nome desse aqui? Se ela deu o nome, eu fico com aquilo, eu já sei o nome, né? Se ela não me dá o nome da maniva, eu não vou plantar, porque eu não sei qual é. Esse daqui é maniva, esse daqui. Esse daqui é aquele cura. Dono da roça é aquela pessoa que cuida da roça, que desde que o homem derruba, entrega para a mulher. Então a mulher cuida da roça, ela planta, ela capina, até amadurecer, o ponto de arrancar, né? Depois renova de novo, faz plantação, colhe de novo. Aquela pessoa que é cuidadosa da roça, é dona da roça, que só vive cuidando da roça.
minha mãe, quando eu era pequena, assim, né? Sempre ia para a roça com ela e dizia, olha minha filha, tem que plantar vários tipos de fruta, porque os filhos da gente gostam de comer fruta. Então, botei isso na minha cabeça, né? Aí tudo que eu vejo de plantazinho que a pessoa me dão, né? Aí eu plantando, semeando, plantando. Olha esse aqui, esse maquari. Maquari foi minha madrinha que me deu. Eu pedi antes, porque ela está velhinha, né? Antes que ela morre e vai sumir, né? Aí ela me deu, olha aí, tá hoje, até aqui. Porque eu gosto de plantar, por mais que não serve para mim, serve para os outros, né? Se alguém perguntar, tu tem maquari? Eu tenho. Quer me dar? Já dei para 2 pessoas. Maquari. Isso aqui é minha vizinha que doou. Essa banana, a semente dela, ela que doou. Aí eu plantei, já está multiplicando já, né? Está aumentando a semente dela. Só maniva é triste, né? Que não tem como a gente ver a animação da gente, né? Aí eu começo a plantar batata, cará. Isso aqui é espinho. Nativo mesmo. E quando não tem, a gente dá um pouquinho pro vizinho. Se tem mais, um pouco a gente dá. É isso, ser dono da roça. E ter aquela roça. E eu gosto muito de trabalhar a roça, porque tem tudo em casa, né? Olha, eu deixei essa manivinha, é macaxeira, né? Que eu não quero que ela some, porque a gente arrancar e enfiar aí, ela fica fininha, né? A gente não consegue mais. Então a gente deixa assim, o pezinho enfiado ou assim. Aí quando queima a roça, aí a gente tira daqui, arranca, vai plantar. Para não sumir, para a gente guardar todo o tempo. Porque se tu deixa sumir, virar capoeira, ela não existe mais não, ela morre com tudo. Aí some, né? A principal ameaça daqui da minha roça, assim, com todos, né? É o clima. Agora ninguém sabe se é verão, se é inverno. Tá direto, a gente não consegue mais nem fazer nossa plantação. Ninguém consegue nem queimar uma roça para a gente plantar. É o clima que está fazendo isso, né? Acho que, não sei se vem dos brancos, muito poluição e começa a fazer isso. Tá assim. Como não fez verão, não posso queimar. Agora, próximo ano, não sei o que vai acontecer. Muita chuva nessa região, né? A gente não consegue fazer nada, minha roça está cerrada, porque não faz verão. Olha como está. Está sumindo com toda a maniva, porque a maniva é fraca dentro da mata. Ela começa a desaparecer, começa a apodrecer. Se fizesse uma semana de sol, dá para a gente tacar fogo para plantar. Mas nem isso não dá. Eu já falei para o meu velho que, meu Deus, esse é outro ano. Como será de nós, né? Sem a terra, o indígena não é nada e o sistema agrícola não tem futuro se nós não protegermos a nossa terra. A terra é a essência para a existência do sistema agrícola tradicional do Rio Negro. E o que me deixa preocupada? Me deixa preocupada, além das pessoas vindo da sua base para a sede e não retornarem. O que acontece? Além de perder o sítio, aí perde o emprego, aí praticamente vive com bastante dificuldade na sede, mas infelizmente não volta para o seu sítio, para a sua base. A gente soca ele para encher. Esse aqui. Eu morava no sítio com meus pais. Depois que eu fiquei com meu esposo, eu vim para o Darahá. Morei, passei 14 anos no Darahá.
morando. Depois de 14 anos, meu filho já estudava para cá, era quinta série, não tinha na época lá na comunidade. Aí eu vim para cá, através do estudo dos meus filhos, né? Eu quero que meus filhos vão um dia ter um bom estudar e ter um bom trabalho para eles viver. Eu não quero que eles vivem que nem eu. É muito bom para quem gosta, mas para quem não gosta não é bom. E a gente sente dificuldade. Olha aí. Assim não. Muitas jovens que têm a mesma idade que eu tenho, hoje não sabem fazer um beiju, não sabem fazer uma tapioca, não sabem cozinhar um tucupi. Por quê? Porque isso aí nunca foram passados pela própria mãe, né? Então são poucas pessoas que entendem realmente dessa prática, dessa nossa cultura quando se fala em roça, né? Então é muito fácil você chegar na feira e já comprar uma farinha pronta. É muito fácil você chegar na feira e encontrar uma tapioca, um tucupi, um beiju pronto. Mas não sabe na prática. Aqui era uma pessoa da prefeitura, fizeram uma roça com maquinário, né? Para a gente plantar maniva. Só que não fui para frente, que eles tiraram muito esse adubo de cima, né? E ficou a terra muito dura. Como é dono da roça, eu tenho que ensinar para eles não aradar com aqueles venenos que eles andam espalhando e mata todo o capim, todo aqueles matos nativos que nunca cresce, né? Então, para nós, como um roceiro, como daqui, que a gente aprendemos desde os pais da gente, desde o começo, a gente tem que derrubar, simplesmente derrubar, tocar fogo e plantar. Porque depois que a gente colhe tudo, vira capoeira, ela retorna tudo de novo aquelas matos, né? E tudo fica do mesmo jeito que Deus deixou, né? Então eles ficam aradando, jogando tanto veneno, jogando em cima daquelas plantinhas, tudo em veneno. O que faz? Pega a doença. Olha de hoje em dia como está, cheio de câncer, cheio de aquelas doenças que a gente nem entende de onde vem, né? Antigamente os homens eram fortes, eram sadios, trabalhavam, tomavam banho bem cedo. Hoje em dia não, as crianças envelhecem tão rápido, né? Aí a gente não quer mais, a gente quer trabalhar manual mesmo. Com terçado, machado, derrubar e queimar, desse jeito, né? Então eles não entendem, né? A gente também não entende o que eles fazem, né? Eles mandam colocar, não, vamos aradar nessa roça. A gente não se acostuma não, nossa tradição é outro. E a versene orte de que minha ni sen que orte bero e baconhão e pona nena. Eu penso assim, né? Porque muitas pessoas já estão fazendo sítio, né? Casa de verdade para eles morar. Então aquelas pessoas que já aproveitaram de pegar seus terrenos, sítio, eles não vão mais sair daí, né? Eles podem até morrer, mas os filhos continuam. Algum vende para as pessoas, para as pessoas que vêm de fora. Eles acham que aqui é mais fácil para trabalhar. Isso eu olho a diferença também, que eles chegam para fazer as coisas deles e eles levam para frente. Já a gente trabalha esse pouquinho assim como eu trabalho, né? É só para comer, não penso em dinheiro, né? Não penso de crescer, né? Se eu penso de crescer, como? Né? Eu não sei como. Eu fico muito preocupada, porque são pessoas que têm muito dinheiro, tanto o agronegócio, as grandes empresas e o próprio garimpo, né? Então, por trás disso, a gente sabe que grandes empresas estão por trás disso. Então, eles estão vindo nos afetar com muita força. E nós não podemos parar, nós não podemos deixar os nossos olhos fechados e fingir que está tudo mil maravilha aqui, porque não está, né? A cada momento, a gente escuta nos noticiários, são coisas ruins e eles não estão de olho para outros lugares, estão de olho para cá, para a nossa região, aonde a gente precisa brigar, lutar e falar e
para a rádio, não precisa a gente ter dinheiro, mas nós também não precisamos ficar de boca fechada. Nós precisamos falar mesmo, porque isso é nosso. A natureza que nós temos aqui, ninguém tem igual. Então, é isso, é falar mesmo, falar, brigar pelo que é nosso, porque isso aqui é nosso. A terra é nossa mãe. Sem ela nós não respiramos, sem ela nós não vivemos. Então, a única riqueza que nós temos é isso, a nossa grande Amazônia. Ainda vai vir muita coisa mais pior ainda do que... Isso aqui eu tô vendo que tá só começando, as desmatação nas matas tá absurdo. E quanto mais a gente desbastar as matas, pior é para nós pobres, que vamos sofrer muito mais ainda do que já estamos. Sem roça, sem ter o que vender nada, e o nego vai passar muito mal, entendeu? Porque essa desmatação aí tá muito grande. Aí eu acho que muda o clima, quando é quente demais. Aqui já deu dia de sol aqui que você não aguenta andar 2 horas no sol. Você fica preto que são torrão. E quando chove, não quer mais parar. É dia e noite, direto chovendo. Filha, temos certeza que você vai morrer. Não, moça. Escolha só. É, a gente não sabe. Eu só não sabe. Eu tô achiado, ó. Aí aqui eu tenho, dentro dessa caixa aqui eu vou te mostrar um produto muito bem também, que vende bem lá. É isso aqui, ó. Esse aqui não falha não. É o Curadal, olha aí, ó. É, aí eu levo goma, farinhazinha pouco, mas é farinha. Aí esse daqui é só mesmo para completar o açaí, né? Aqui, ó. Tem açaí, tem polpa de cupu, entendeu? Aí, esse aí é que vai pra cidade amanhã. Levar lá pro pessoal lá. Toda a vida eu trabalhei na roça. Lá no Maranhão eu trabalhei, minha vida, o que eu passei lá, eu trabalhei tudo lá, junto com meu pai. Andando amontado, correndo atrás de boi, atrás de porco, de todo diacho. Aí eu saí de casa, fui pro Mato Grosso, fui trabalhar de garimpo. Não gostei mais. Garimpo eu saí fora. Vim trabalhar pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Mas ninguém. Fiquei aí em Santa Isabel aí. Até que eu arrumei essa minha esposa aí. Moro com ela até hoje, já tá com 20 e tantos anos já. Aí quando eu consegui esse terreno aqui, nós trabalhando na roça. Até hoje nós trabalhamos na roça, direto aqui. O meu beijo ainda estava com frio. Está embrulhado. Sai mais fácil. Também, né? Fica mais fácil. Negócio de R$1. Tem vezes que você não consegue. É verdade, é difícil, né? Aí aqui 5. Agora leva. Esse aí é mais 5. Não, é 20. É 20. Bom dia, menina. Bom dia. Nossa, aí não. É o Romero. É plantado lá do sítio mesmo. É, com ele do sítio mesmo. É, plantado. Porque quando está na safra, todo mundo tira açaí e vende e não volta. Então ele tem muita saída. Além de ser o pioneiro, o açaí, ele traz um problema, no meu ponto, né, que é negativo, é que quando você planta, a sua terra não tem mais serventia para outra planta. Então só vai ser açaí, vai ser uma área totalmente de açaí. Antes, o dono da roça só plantava na frente de sua roça, na frente do seu sítio. Hoje o açaí está no quintal dessa pessoa, dessa família.
ele está no quintal da Casa de Forno e está hoje nas capoeiras. Olha os 3 lugares que ele conseguiu estar. Então, para mim, essa é uma de 2 lacunas, né? Ponto positivo e ponto negativo. Uma hora ele está muito bem porque ele dá uma renda e outra hora negativo porque ele vai acabar com o solo. Porque quando você planta o açaí, ele começa a enraizar e ele vai espalhando sua raiz na terra e ele já não dá mais opção para outra planta nascer, a não ser o outro açaí. Deixa ele fazendo aí. Vou rodando ele. Vou arrumando assim. Outra vez. Não, minha filha, hoje não vem não, ó. Tá bom, Daniel. 2. Tudinho? Vou conferir agora, tá? Há 2 anos atrás, a lata da farinha era 80. Hoje, ela é 80. Tudo aumentou e por que a nossa farinha da nossa roça não aumentou? O que faz com que isso não aumente? Só os produtos dos brancos aumentam. Uma outra ameaça que podemos considerar são as políticas que vão contra a manutenção do conhecimento tradicional com práticas agrícolas ocidentais que visam lucro e não a qualidade, a variedade, a diversidade dos conhecimentos e principalmente das plantas. Ô, Marrico da cidade, ó. Marrico. Mas é que fosse, ó. Aí falta de farinha, acaba rápido. Como ficava difícil de medir as roças redondas, então eles preferiam que fizesse quadrado, né? Tipo 100 metros quadrados ou 200 metros quadrados. Aí era mais fácil para eles registrar. Então muitos produtores hoje em dia eles usam mais o quadrado e não mais o redondo. Eu me sinto mais banila mesmo do que ser brasileiro. Porque talvez os brasileiros devem estar mais em São Paulo, Rio de Janeiro, nessas cidades grandes. Para cá eu me sinto mais mesmo banila e indígena. Eu acredito no sistema agrícola tradicional do Rio Negro, nesse aspecto de garantir a soberania alimentar dos povos indígenas do Rio Negro. Eu acho que ela vai continuar existindo porque ela é diferente. Ela não trata da monocultura, ela trata de diversidade de conhecimento, diversidade de plantas, e isso dá autonomia às comunidades e povos indígenas do Rio Negro. Agora, nesse momento, eu me coloco na presença dos espíritos do ar, dos espíritos da terra, da floresta, das águas, para que eles levante dos seus lugares, dos seus aposentos e lancem os seus olhares sobre essas pessoas que estão perdidos nos vícios de bebida. Ô espíritos, eu peço que cortem esses espíritos, que botem fora, expulsem esses espíritos para os lugares de onde eles vieram e voltem para as pessoas que enviaram esse espírito, para essas pessoas, que retornem para eles.
pagar, são poderosadas, mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro, é com dinheiro ganhar. Mas ele leu na entrada que é proibido cochilar. É proibido, vai, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Nossa Senhora de Fátima, essa padroeira aqui do meu parceiro Vitor e sua esposa. O forró daqui é tanto seu, sanfoneiro é muito legal. A moreninha do tileiro, poderá levar pra toca. É a rima, eu vou fazendo fileirar. Daí ela dá de vidro que é proibido cochilar. Eu tenho maior vontade de hoje ter uma roça, porque antes eu não tinha. A minha mãe era que era dona da roça, a minha irmã era que era dona de roça. Agora sou eu que quero ser dona de roça, porque quando eu visito a roça das senhoras da roça, quando eu vou em campo pela casa de fruta, sabe? Eu lembro da roça que nós tínhamos. E por que eu não posso ter roça? Eu tenho que ter roça também. Então já estou com uma maturidade e eu acho que eu cheguei naquele momento de dizer, eu preciso fazer o que a minha mãe fazia. Aí minha irmã plantou na frente, só que ali na frente não estava dando. Aí ela plantou ele aqui embaixo, porque aqui ela é uma área que quando chove, ela encharca um pouco, né? E é no meio de coisas nossas mesmo também. Ó, olha o tamanho dela. Ela vai dar uma espiga e dar uma flor amarela. Isso veio do Equador. É tão bom quando você fala assim, Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro. O que é isso? É simplesmente a roça. A roça que nós já fazíamos há muito tempo, a roça que meus avós fizeram, a roça que minha mãe fez e morreu fazendo isso. Porque, infelizmente, ela morreu na roça, né? Então, eu me emociono, sabe? Era tão bom quando ela estava aqui, gente, vocês poderiam ver a roça mais limpa. Uma mulher muito batalhadora, criou 4 filhos trabalhando na roça e sendo serviços gerais. E o que ela dizia sempre, eu vou para o meu emprego. Ela falava a roça como se fosse o emprego dela. Ela saía cedo, 7 horas ela já estava aqui com a turá dela e o terçado dela. Sempre. Quem conheceu minha mãe, Madalena Fernandinelli, pode dizer, era dona de roça. Nós vivíamos assim. Lá eu não sou daqui mesmo não, eu vim lá de cima, lá para o Iauaretê. Meu nome cultural, me chamo Tepa Nancipa e nome batizado da igreja, chamo Clarindo. Estou brigando por um pedaço de terra para ver se eles conseguem me doar, mas está tão difícil. Que as minhas filhas estão crescendo e não sabem fazer a nossa técnica da roça antiga, arrancar, raspar. Então isso para mim, um dia que eu parar de trabalhar em roça, eu vou sentir falta, né? Mas a vida é assim, né? E eu agradeço muito vocês por isso. E muito obrigada. Olha esse rio tão bonito. Esse rio, assim, quando está, as crianças, quando é no sítio, eles já acordam cedo, tomando banho, as crianças são saudáveis, sabem nadar no rio, nadam. E eles são, assim, criança mais esperta quando vive assim no sítio, que o rio aí fica bem perto para eles tomarem banho de manhã. Aí, o cacuri é esse aí, é esse que mete para lá, chama asa dele. Então ele é igual um avião, né? É para pegar, eles colocam onde passam, onde o rio tá descendo assim, onde eles veem que o peixe vai subir lá, né? Passa lá. Aí, então aí que eles vão botar um lugar que é mais fundo. É por causa de quê? Que esse cacuri que eles colocam por causa do inverno, por causa da chuva, que ninguém sabe. Pode ser para pescar, de caniço, de espelhinho.
Aí tá chovendo, bora lá no Caracuri, a gente vai de canoa lá, só mergulhar e pega o peixe. Mas hoje em dia tá um pouco difícil também, porque esse Caracuri aí que vocês estão vendo aí, essa figura, isso é só figura, que peixe quase não cai mais aí não. Não tem mais peixe como era antes, antes não, enchia. Os brancos vieram que eles queriam acabar com o Caracuri. E como acabaram, hoje em dia só tem malhadeira. Hoje em dia, os rapazes também de hoje, eles não podem mais, eles não sabem mais fazer cacuri, eles não sabem mais fazer matapi, não sabem mais pescar de pulado, eles só querem já malhadeira. Por isso que hoje em dia é assim, a gente, tá difícil um pouco já pra gente pegar peixe, porque malhadeira também acaba com peixe.